No item 13, atenção à dimensão biográfica de Hidalgo. Leitura de autores franceses, ingleses e do jesuíta ilustrado mexicano Francisco Clavijero. Então esses são os textos que o Hidalgo leu, né? Onde estava a cabeça do Hidalgo, com o que é que ele operava. Leu autores franceses, leu autores ingleses e leu o jesuíta Francisco Clavijero, que é um autor muito importante dessa ilustração ibero-americana, dessa ilustração no vice-reino da Nova Espanha, na virada aí do século. Bom, acontecimentos em torno do chamado Grito de Dolores, que conclamava a população pobre e indígena a lutar pela independência. Discussão sobre o vocabulário e o horizonte político do movimento. O que eu fiz aqui foi não entrar nos detalhes, porque a autora entra bastante nos detalhes, então, de qual é a vida do Hidalgo, depois como é que ele foi parar lá em Dolores e, sobretudo, como é que ele se tornou o autor do chamado Grito de Dolores. Então, ela conta daquela junta que conspirava em Querétaro, aquele grupinho então que se reunia clandestinamente em Querétaro para conspirar contra o vice-rei, que lá pelas tantas é denunciado, eles têm que fugir. Eu não entrei nesses detalhes aqui. E preferi me ater ao fato de que a autora está juntando um esforço de apreender o lugar intelectual que o Hidalgo ocupava. Em seguida, nós sabemos, houve essa ruptura, que com essa ruptura ele participa de conspirações contra o vice-rei e que parte então para chamar os indígenas a aderirem a uma luta muito mais radical. Eu sintetizei aqui essa trajetória muito surpreendente, muito intrigante do padre Hidalgo. Essa minha opção por resumir bastante essa história talvez se deva ao fato de que eu conheço muito bem essa história do Hidalgo, né? Eu, especialista em história da América Latina, eu conheço muito bem todo esse percurso do Hidalgo. Então, para mim, bastava só pontuar momentos dessa trajetória. A leitura, a conspiração, depois o Grito de Dolores e essa radicalização. Talvez, para quem nunca ouviu falar do padre Hidalgo, seja necessário colocar um pouquinho mais, né? Seja necessário recuperar um pouco mais dessa narrativa para que ela faça algum sentido. Então, essa questão do nível de detalhamento, ela tem muito a ver também com a nossa familiaridade ou não com o assunto. Quanto maior a familiaridade, mais a gente consegue registrar com poucas palavras um assunto grande. Quando não há tanta familiaridade, a necessidade é maior de recuperar passo a passo o que está sendo dito. Peraí, quem é, para onde foi, por que foi, vice-rei, que vice-rei é esse? Então, quando o assunto nos é mais estranho, esse processo de apropriação que um fichamento representa precisa ser ainda mais detalhado, porque é no pequeno que a gente vai aos poucos construindo um castelinho. Quando o assunto é conhecido, você registra quais são as questões que importam. Eu sei a história do Hidalgo por vários ângulos. O que importa para essa autora? Bom, importa que ele leu os franceses, que ele fez o Grito de Dolores, e também importa para ela a discussão sobre o vocabulário e o horizonte político do movimento. O vocabulário é essa questão de falava em independência, não falava, tinha clareza sobre essa independência ou não. Falava em lealdade a Fernando VII ou já não falava em lealdade a Fernando VII. Falava na Virgem de Guadalupe, que é um símbolo importante para o Hidalgo, ou não, quer dizer, com que símbolos o Hidalgo opera? E a autora procura capturar alguns desses símbolos que são centrais no discurso, no projeto do Hidalgo, assim como ela havia feito com o Bolívar lá atrás. O Bolívar, ela fala algumas coisas também nesse sentido. Eu selecionei aqui no fichamento a ideia de que liberdade contra a tirania.
Então, essa mesma operação, se o Bolívar falava em liberdade contra a tirania, do que fala o Hidalgo aqui? Talvez até eu pudesse ter, talvez eu até devesse ter escolhido algum exemplo mesmo, algum argumento de que vocabulário é esse. Eu acabei deixando isso de fora, né? Mas para ficar igual ao que eu fiz com o Bolívar, acho que teria sido sábio trazer um elemento. É liberdade versus tirania? Ou o Hidalgo está usando outras categorias? Já adianto aqui para vocês, né? Por exemplo, para o Hidalgo, a categoria de guachupines. Os guachupines eram os espanhóis que viviam no México, os espanhóis que viviam no vice-reino da Nova Espanha. Era uma categoria fundamental, porque os guachupines eram os opressores diretos, palpáveis, visíveis. Eram os colonizadores na América e o Hidalgo trabalha com essa categoria palpável. Talvez para esses indígenas fosse mais mobilizador falar dos guachupines, aqueles opressores diretos que estavam ali forçando os indígenas a trabalharem nas minas, cobrando impostos, etc., etc., do que uma ideia vaga de liberdade. Então, aqui, já fazendo uma meia-culpa, eu acho que o fichamento mereceria dar alguma dimensão de que vocabulário é esse, ao invés de simplesmente falar, discute o vocabulário e o horizonte político do movimento. Tá? Então, acho que um passinho além seria bem-vindo, porque tem essa diferença entre um Bolívar falando para um público americano gigantesco e o Hidalgo falando naquele momento do grito de Dolores, claro que depois a coisa foi além, mas naquele momento, para aqueles indígenas que tinham uma vida árdua, que tinham uma vida de opressão. Então, que imagens falam a esses índios? E que é um vocabulário diferente do vocabulário do Bolívar, ainda que em ambos estivesse presente a ideia de liberdade, a ideia de opressão. Indiretamente ele estava presente, mas as imagens são outras, porque a interlocução é outra. Tá? Então aqui acho que o fichamento ficou assim, rápido, acelerado demais. Ele poderia ter se detido um pouco mais nessa questão. Bom, o item 14. Crescimento vertiginoso do exército rebelde e prisão de Hidalgo em princípios de 1811. Fuzilado em 30 de julho, deixou assinada uma confissão que foi objeto de uma densa e clássica análise pelo historiador Luiz Villoro. Dramas de consciência de um pensador católico em face da violência que as suas ações engendraram. Então esse já é um momento posterior em que a guerra começa, em que a luta vai crescendo, vai crescendo e que culmina com essa captura do Hidalgo que termina fuzilado em 30 de julho. Eu achei importante fazer uma referência aqui, como fiz no caso do John Tate Lanning, a um autor que é central no argumento dessa autora. Um autor que não está na nota de rodapé, é um autor que ela cita no corpo do texto. E nós sabemos que ela falou só um pouquinho desse assunto, com base no Villoro, e de alguma forma se valendo do Villoro para endossar uma perspectiva que ela não vai aprofundar demais. Porque ela não vai falar páginas a fio sobre o Hidalgo, mas o Villoro falou páginas a fio sobre o Hidalgo. Então essa é uma estratégia, quer dizer, olha, eu estou falando de um Hidalgo aqui com uma perspectiva que foi a perspectiva capturada pelo Luiz Villoro. Quando essa referência fica muito evidenciada, ela está dizendo para o leitor, se você quer saber mais sobre isso, você vai lá ler o Villoro, né? Está clara aqui a matriz desse argumento. Então, por isso eu também achei importante destacar no fichamento a referência feita ao Villoro e uma referência que se coloca em torno do seguinte problema. Afinal de contas, quem é esse Hidalgo que rompe com o alto clero, que parte para o povoadinho de Dolores, que convoca uma guerra popular, que é preso e se arrepende e assina uma confissão? Então, quem é esse sujeito atormentado? Essa questão das rupturas, dessa personalidade, dessa personagem
que não é uma personagem óbvia, né, que se encaixa como um homem comum do seu tempo. Ele é um homem incomum do seu tempo, um homem com um grau de complexidade a ser destrinchado. Então é nesse sentido que essa questão toda de um hidalgo que lida com as ideias liberais, que defende, que se vale dessas ideias liberais, que ele conhece, mas que no momento da morte, de alguma forma, se apega de novo ao catolicismo para pensar o que foi que eu fiz, né? Quer dizer, até onde eu fui e talvez tenha ido longe demais. Então essa é uma reviravolta do texto em termos da dificuldade que se colocava para aqueles que abraçavam as ideias liberais. Sobre o Francisco José de Caldas, a autora vai dizer, morreu fuzilado convicto, morreu decidido, era isso mesmo que eu queria, fiz, pago por isso, ponto final. O hidalgo não, quer dizer, esse movimento em torno das ideias liberais, né, de que alguns que avançam, mas depois patinam um pouco nisso, porque essa radicalidade tem desdobramentos completamente gigantescos, imprevisíveis, difíceis de serem sustentados, né? Então, essa experiência das ideias liberais, ela também coloca essa dimensão para o historiador, que é de como esses indivíduos que estão se movendo nesse campo, não necessariamente eles agarram uma coisa e só caminham para frente, né? Eles também agarram e repensam, e hesitam, e se arrependem. Então, isso também faz parte aqui desse tema proposto para esse texto, que é o da relação entre os libertadores e as ideias liberais. Uma relação entre os sujeitos libertadores e as ideias liberais. E essa relação é uma relação que provoca interfaces nesses diversos planos, também no plano das angústias, dos arrependimentos, das inseguranças, em face desse novo que não se pode controlar, né? Que vai ganhando uma vida própria, como ganhou nos exércitos comandados por Hidalgo e depois pelo padre Morelos. Bom, seguindo aqui, o passo seguinte aqui do item 15 é balanço, ou seja, agora a autora está, de alguma forma, caminhando para uma conclusão. Balanço, 2 pontos, horizonte dos letrados liberais de que a liberdade e o progresso floresceriam na América, mas violência e devastação deixadas na esteira dos combates. Ameaça também de uma reação espanhola, destino trágico dos líderes, exílios, assassinatos, etc. Então, o balanço do texto, ele já tem a ver com essa experiência do Hidalgo, né, que se arrepende, que está atormentado. O balanço do texto se situa nesse momento, que é de guerras de independência que avançaram, de líderes que almejaram uma liberdade maravilhosa, brilhante no futuro, mas com o andar da carruagem, essa liberdade já não está assim tão pura, idealizada, abstrata, mas ela já vem carregada de ambiguidades, de dor, de sofrimento, de dilemas, de frustrações. Então esse é o momento do texto que se coloca já num momento em que essa guerra já avançou, ela não é mais um sonho para usar até o título do texto, mas ela já é uma experiência, com toda a carga de dificuldade que as experiências envolvem. Então, nesse sentido, ela vai chamar a atenção de que as ideias, a ideia de que a liberdade e o progresso iriam florescer, né, um novo mundo maravilhoso, não, na verdade, a violência, a devastação, os medos, as inseguranças, as perseguições e punições, tudo isso já contamina a ideia de que a liberdade simplesmente iria reinar. Diga. Como a gente está treinando o fechamento expandido, que a gente tem que identificar a tese, o problema e os argumentos, a gente poderia dizer que esse seria mais ou menos o problema, então, do texto, a questão de liberdade conquistada não foi suficiente, conquistada assim, em relação à Espanha, não foi suficiente para se produzir liberdade interna, justiça,
justiça, de autoridade, a gente poderia entender que aí está o problema? Sim, eu diria que o problema ele é um problema anterior a esse. Então, que o problema é o da relação entre esses homens que atuaram nesse campo das guerras de independência e as ideias liberais. Então, o problema é a relação entre eles. São homens que conhecem as ideias liberais, se apropriam das ideias liberais, de que forma se apropriam dessas ideias liberais. Então, o problema cru seria anterior a isso que você disse, é líderes das guerras de independência e ideias liberais. De que forma esses dois domínios se entrelaçaram. Isso que você colocou, eu diria que já faz parte da tese, já faz parte de uma hipótese que vai se traduzindo depois em uma tese que o texto sustenta, né? Se anuncia lá no início como uma hipótese e depois vai se conformando em tese. Então, a tese, sim, tem a ver com isso, de que essas ideias liberais eram conhecidas, de que elas foram, sim, apropriadas ao longo de todo esse processo e de que, no entanto, uma ideia mais abstrata de liberdade, quando o cenário se transformou e os homens viveram essa luta pela ideia de liberdade, ela cada vez mais foi mostrando os seus limites como uma ideia ordenadora da nova ordem, né? No momento em que ela deixa de ser o horizonte e passa a ser um paradigma para ordenar a nova ordem, essa ideia, esse paradigma precisa ser concretizado, ele precisa ser traduzido em princípios de convivência, em princípios de governo, e nesse momento aquela ideia radiante se torna mais limitada. Então a tese é de que a limitação dessa ideia, ela está envolvida em sentimentos de frustração, em sentimentos de arrependimento, em sentimentos de uma raiva que se traduz em uma necessidade de assumir posições mais autoritárias, como dar conta de trazer ordem para uma situação tão anárquica. E aí tudo isso vai redefinindo o lugar dessa ideia de liberdade e, ao mesmo tempo, vai também transformando o comportamento, o sentimento e o pensamento desses protagonistas com os quais o texto trabalha. Tá? Então aí eu acho que você apresentou muito bem, mas algo que já não é o problema como ponto de partida, mas já é, digamos, um ponto de chegada, né? Já é aquilo que a autora tem a dizer, no final das contas, sobre esse problema, o problema dos homens e das ideias. O que ela tem a dizer sobre isso? Que essa relação vai se fortalecendo, vai guiando ações, vai se traduzindo em escolhas e que, no final das contas, essa é uma relação que não traz simplesmente a felicidade, o progresso, né? Mas ela traz uma carga enorme de frustrações e de sofrimento. As frustrações que têm a ver com a própria necessidade de limitar, de controlar, de definir, de circunscrever. Então é isso mesmo. Então eu diria que tem um problema e tem uma tese e que essa análise que diz respeito então a como essa ideia de liberdade vai sendo digerida e transformada em algo mais controverso, mais cheio de ambiguidades, mais permeada por sofrimento, por frustração, que é isso que vai se apresentando no curso dessa experiência histórica e no curso dessas experiências biográficas, né? Porque o tempo todo, como os indivíduos vivenciam isso individualmente e como isso também pode ser pensado como uma experiência que não é exclusiva desses indivíduos, né? Então, esses dois planos sempre convivendo ao longo do texto. Bom,
O item, então, 16, ele apresenta o seguinte: descrença, desalento, revolução como arar no mar, né? Essa frase do Bolívar que eu coloquei aqui entre aspas, eu também nem coloquei o nome Bolívar porque eu sei que essa frase é dele, mas dependendo do grau de familiaridade ou não com o tema, vale a pena colocar Simão Bolívar entre parênteses. Raças que se detestam, essa é uma frase do Bernardo de Monteagudo, que é um outro caso que ela cita, vai aparecer um pouquinho depois no meu fichamento, que é um argentino que acompanha o San Martín ao Peru e que acaba tendo uma posição de destaque nesse processo de construção de uma nova ordem no Peru. E a Maria Lígia Prado cita o Bernardo de Monteagudo para mostrar o extremo dessa trajetória de alguém que era liberal, defensor da soberania popular e que no final da vida se torna profundamente conservador. Né? Então, esse extremo de uma resposta aos desafios que a guerra colocou, que a vida colocou e que assume posições profundamente conservadoras. Então, essa frase, raças que se detestam, é do Bernardo de Monteagudo, eu também não coloquei aqui, poderia ter colocado. E em seguida, relações incompatíveis com as ideias democráticas. É o próprio Monteagudo aqui falando como é que pode nascer uma democracia de uma sociedade onde as raças se detestam. Em meio a esse ódio profundo que cinge a sociedade peruana, não pode vicejar uma democracia. E essa ideia do Bernardo de Monteagudo eu trouxe para esse pequeno parágrafo, em que a minha ideia foi capturar tudo aquilo que então representa essa angústia, essa desilusão, essa frustração. Então, raças que detestam, relações incompatíveis com as ideias democráticas, e aí, em lugar da liberdade e da igualdade, uma ordem tão monstruosa. Como eu não citei quem fala o quê, eu fiz uma referência às páginas do texto em que esses depoimentos, esses testemunhos estão colocados, estão registrados. E o que eu coloquei entre aspas é porque são frases que vêm dessas personagens históricas, elas são parte de fontes primárias, né? São esses sujeitos lá das guerras de independência que estão falando aqui e que também falam de uma ordem tão monstruosa. O Bernardo de Monteagudo, quer dizer, em lugar da liberdade, da igualdade, da democracia, o que eu estou vendo nascer é uma ordem tão monstruosa. Então, é um parágrafo dedicado a essa tese sobre o que ficou para esses homens que tinham ideais de liberdade e lá pelas tantas da sua trajetória, como é que eles enxergam tudo isso. No parágrafo seguinte, o 17, eu desdobro um pouco essa ideia. Crescente conservadorismo, Bolívar, Bustamante, Monteagudo. Diagnóstico de que o povo não estava preparado para as mudanças. Defesa da monarquia ou de soluções autoritárias. Esperanças e frustrações nos tempos de transformação. Então, é o balanço que a autora faz, isso tudo é parte de um balanço, em que ela está avaliando, então, esses discursos que são discursos tão céticos, discursos de tanto desalento sobre as impossibilidades de uma nova ordem de fato livre nascer e as limitações dessa nova ordem, mas a própria autora vai dizer que essa dinâmica de grandes esperanças e de grandes frustrações faz parte na história dos momentos de grandes transformações. Ou seja, por que falar das frustrações nesse momento? Porque é um momento em que parece que tudo está em aberto, em que a velha ordem estava ruindo, uma nova ordem podia surgir, essa expectativa da nova ordem gera grandes esperanças
e, ao mesmo tempo, a impossibilidade dessa nova ordem maravilhosa surgir também provoca grandes frustrações. Ela chama atenção para o fato de que os momentos em que acontecem grandes transformações na história da humanidade são particularmente propícios a essas oscilações de ânimo, de espírito. Aquilo que se anuncia como novo e que contagia, e depois o que aparece efetivamente como novo que frustra, que decepciona. Então, para dizer, olha, estou falando de oscilações, de polaridades, de uma dinâmica que é uma dinâmica que é plausível para se pensar esse momento da história da humanidade. Né? Em momentos, digamos, mais mornos, talvez não haja tantas esperanças assim e por isso mesmo também, bom, as frustrações não sejam tão grandes, não sejam dessa ordem, porque as pessoas vão vivendo mais na toada do seu cotidiano. Quando esse cotidiano é profundamente subvertido e tudo parece possível, então essas frustrações não são exclusivas desses homens sobre os quais ela fala, mas são frustrações que correspondem a momentos específicos da história em que essas possibilidades de mudança se anunciam com particular intensidade. Para finalizar, eu coloquei nesse parágrafo final o seguinte: disputas entre grupos antagônicos e desafios em face da nova ordem. Construir mecanismos de controle social e de legitimação política. As demandas populares, enfim, não são contempladas. Então, realmente, a primeira parte do parágrafo, ela é um desdobramento do que já vinha sendo dito desde esse item 16, de que, bom, por que é desalento, frustração, desilusão? Porque o que aparece nessa nova ordem são grupos que disputam entre si, não há a vitória de um ideal sobre a tirania. Há uma nova ordem com grupos em disputa e eles não são a luz contra a tirania, né? Essa oposição didática deixa de existir e são grupos disputando entre si. Então, é mais um detalhamento do porquê dessas frustrações, do porquê dessa desilusão com a nova ordem. E em seguida, também como parte dessa mesma linha de pensamento, construir mecanismos de controle social e de legitimação política é um desafio para tentar se plasmar essa nova ordem que aparecia como tão problemática. Então, como essa geração de líderes é uma geração que vai desaparecendo aí, assassinada, exilada, uma nova geração de governantes vai despontando e tendo que produzir respostas aos novos desafios, que tem a ver com os desafios de se construir uma nova ordem. Né? A geração que ela pegou é a geração da transição. A guerra acaba, esses homens não duram muito e eles não conseguem colocar realmente os fundamentos da nova ordem. Terminam ainda sem saber o que vai acontecer. A geração seguinte não, é uma geração que vai precisar buscar as respostas. Bom, diante disso, como construir legitimidade para os novos governos? Como construir estratégias de governo que plasmem a nova ordem e que plasmem controlando o funcionamento da sociedade. Então, essa já é uma tarefa, eu diria que esse último parágrafo, ele continua justificando o que é o desalento, o que é a desilusão, mas ele já aponta para um novo momento, que é de uma geração seguinte que vem não mais marcada por uma expectativa da guerra, que é profunda, que é heróica, mas que se também chega ao final com essa decepção. E já o passo seguinte, que é os homens que vão entrar em cena aqui nesses anos 1820, 1830, eles não estão mais dialogando com o que se imaginava que ia acontecer lá em 1810, quando os movimentos de independência começaram. Eles já não têm essa referência do que sonhávamos e não aconteceu. São homens que já nascem
com outros sonhos, com outros desafios, e eles não estão nesse pêndulo de comparar por o que é que se lutou e o que foi que aconteceu no final das contas, que não correspondia exatamente aos primeiros ideais. Essa geração já vem ocupar um espaço em que essa questão dos sonhos, bom, não, o que fazer diante dessa nova ordem? Então é um parágrafo que aponta para essa questão de o que se coloca então em cena a partir do momento em que a velha ordem está destruída, os laços coloniais foram rompidos, os estados nacionais foram fundados e era preciso então atuar nesse novo cenário. Essa nova geração então já entra em cena com novas questões, com novas expectativas, e uma frase final que a autora, não é a frase, né? A frase é minha, mas um argumento final que ela introduz, e que é um argumento que também só aponta para um século XIX, que vai se desdobrar a partir daí, que é o fato de que nesse balanço, certamente, os setores populares não foram contemplados, né? Que esses novos grupos que agora vão se preocupar com controle social, com legitimação política, os setores populares não fazem parte dessa interlocução. Eu diria a vocês que, nesse sentido, essa frase final, que aqui ela é uma conclusão que está um pouco descolada do texto, né? Porque esses setores populares não apareceram ao longo do texto. Apareceu o baixo clero, apareceram os letrados, mas os setores populares não foram discutidos nessa relação com as ideias liberais. Então é um final que está pouco, de fato, enraizado no conjunto do texto. Por outro lado, é um final que aponta para temáticas que foram trabalhadas em outros capítulos dessa obra. Então, essa questão dos setores populares, ela de alguma forma, ela deixa uma questão um pouco em aberto que o livro vai retomar em outros capítulos. Mas, de fato, no curso deste capítulo, os setores populares eram sempre o outro na relação do Bolívar, que imaginava o povo, se é cidadão, se não é, o outro na relação do clero e do baixo clero, que se dirige aos indígenas, que conclama aos indígenas. Os setores populares eram o outro aqui nesse texto. E ela termina dizendo, bom, esse outro ficou em segundo plano, mas esse outro não foi efetivamente analisado, discutido no curso desse capítulo. É por isso que o texto termina com uma consideração que eu diria que mais abre para o que vem depois do que propriamente amarra o que foi trabalhado aqui. A não ser no sentido de que mostra, bom, desse desfecho, então de novos grupos que emergem para lutar pelo poder, para buscar finalmente afirmar uma nova ordem, não estão mais perdidos nessa desilusão. Não, esses novos grupos chegam então para procurar dar um rumo a essa nova ordem. Esses novos grupos são grupos elitizados que não estão preocupados com setores populares, né? Que não estão imbuídos dessa ideia liberal de soberania popular, nessa perspectiva aqui. Né? Os setores populares na América Latina do século XIX vêm sendo hoje muito estudados pela historiografia, tem muito trabalho interessante a respeito disso, mas a perspectiva aqui é de contar a história a partir, nesse capítulo, da ótica desses letrados que eram homens poderosíssimos, outros letrados que não eram homens tão poderosos assim, mas, no entanto, homens que orbitavam, que circulavam nesse terreno de um certo diálogo com as ideias liberais, com as ideias francesas. E esses homens, então, que vivem essa desilusão, outros que vão ter que oferecer respostas, que não são os mesmos sujeitos, já são outros, já é uma outra geração que tem que oferecer respostas a uma nova ordem, que está ali colocada, ela já é uma realidade, e nessas disputas que então se apresentam em meio à nova ordem,
os setores populares estão marginalizados, né? O texto se fecha dessa maneira. Eu penso que poderia se fazer uma observação própria, né, a partir do texto no final desse fichamento, nesse sentido de que se termina falando dos setores populares, mas na verdade eles não, essa não é a conclusão, para voltar à pergunta que você fez, essa não é a conclusão que amarra a tese, né? Eu diria que a conclusão que amarra a tese, ela está aqui nesse item 17. O item 18, ele já é algo que abre de novo, que abre para algo que não está resolvido no texto. O item 17 é um item que fecha aquilo que foi aberto lá no início. Bom, e as ideias liberais e esses libertadores, que história pode ser contada a respeito disso? Então aqui nós temos uma conclusão para esse eixo que se abriu lá no primeiro parágrafo. E esse finalzinho eu diria que é algo que de novo abre. E penso que essa abertura, ela faz sentido quando nós pensamos que esse capítulo se insere em um livro que depois discute momentos posteriores, que vai capturar essa América Latina e as questões de política e as questões da cultura em outros momentos da sua história. Então, o fichamento que eu elaborei é esse. Eu mesma apresentando esse fichamento a vocês aqui agora, já penso que algumas coisas eu hoje agora faria diferente, né? Um exemplo é esse das ideias do Hidalgo, que acho que faltou caracterizar um pouquinho melhor. Eu tinha pensado, nem cheguei a falar isso para vocês, mas eu tinha pensado que talvez essa frase, esperanças e frustrações nos tempos de transformação, ela pudesse estar destacada do que está logo acima. Ela poderia ser um outro item, o item 17, depois um item 18, porque é um novo passo, né? Ali, o item 17 é o que eu penso ser a conclusão da tese dentro de um escopo interpretativo que a autora abriu no início do texto, no primeiro parágrafo. Essa frase, esperanças e frustrações nos tempos de transformação, acho que ela já poderia ser um item 18 e esse último um item 19, no sentido de que então a autora, para falar sobre isso, ela se afasta desse objeto, que são esses libertadores atuando no início do século XIX, para, de alguma maneira, se pronunciar sobre dinâmicas da história, ritmos da história, que não se circunscrevem a isso que ela narrou. Nesse sentido, quando eu falei desse parágrafo, eu pensei, puxa, isso aqui podia ter ficado destacado, porque é uma outra entrada, né? Até ali, a questão defesa da monarquia ou de soluções autoritárias. Ela está falando do Bernardo de Monteagudo, do Bolívar, de todos esses que viveram essas tensões. No momento seguinte, ela se afasta para dizer, bom, há momentos na história em que os sujeitos estão mais suscetíveis a essas profundas inflexões, porque são momentos em que as transformações se aceleram, as perspectivas de mudança se aceleram e colocam esses sujeitos em uma condição que lhes permite almejar grandes transformações, né? Então, nesse sentido que eu também acho que isso aqui poderia ter ficado separadinho. É isso, né? Acho que um fichamento, o que eu mesma disse a vocês que eu talvez tivesse feito um pouquinho diferente agora, relendo o meu próprio fichamento, também são camadas, né, de releitura e penso que nós mesmos, eu muitas vezes faço fichamentos a lápis na margem dos meus livros, né? Então pego um lápis e vou anotando do ladinho do parágrafo. Aí lá pelas tantas retomo aquele texto
com muita frequência, né, eu acrescento uma coisa, eu faço uma observação. Então essas camadas de releitura são muito importantes. A gente não lê um texto da mesma maneira 2 vezes, né? A cada nova leitura, uma ficha nova cai, uma crítica, uma correlação. Então também os fichamentos, eles são um registro importante, útil, necessário, mas eu penso que eles são registros que também marcam a sua própria temporalidade, né? No momento em que nós fizemos aquilo e o nível de compreensão que tivemos naquele momento. E isso pode e deve ser revisitado, complementado, reconsiderado em leituras futuras. Então tá bom. Então é isso, obrigada e fico à disposição lá no Departamento de História para quem se interessar por História da América, quiser sugestões bibliográficas, quiser conversar sobre, em particular, sobre essa experiência de leitura, de reflexão sobre esse texto. E boa continuação de curso para todos.